Há 1 ano e 8 meses da COP, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que será realizada aqui em Belém em 2025, há várias preocupações ambientais que cercam a nossa cidade. Uma delas é a saúde das mangueiras, que são símbolos da capital paraense. Um estudo detalhado da Universidade Federal Rural da Amazônia aponta intervenções humanas nas árvores, como raízes concretadas, que estão comprometendo a estrutura delas, inclusive com risco de queda. No ano passado, quase 50 árvores tombaram só no bairro de Nazaré, na capital. As mudas de Samalmeira vão oferecer sombra. Colher as sementes do vegetal e plantar é uma maneira de contribuir com a arborização e também de cuidar do meio ambiente. Porque diz que você tem que plantar pelo menos uma árvore, escrever um livro, para ser completo e ter filhos. Então, assim foi feito. Eu plantei a primeira, gostei muito do trabalho realizado para contribuir com o meio ambiente. Não basta a gente só ficar criticando. Você tem que fazer, uma parte, tem que contribuir. E eu acredito que essa é uma contribuição muito bonita, de tratar o meio ambiente. A relação consciente com o verde faz parte da vida. Mas da sacada de casa, Moisés lamenta pelo concreto e a sujeira nas raízes de 2 castanheiras. Por que esse lixo é prejudicial? Primeiro, substâncias tóxicas. Depois, atrai roedores. Então, você vai ter fungos, bactérias que vão prejudicar. Outra coisa, a penetração da água, não vai ter uma penetração no solo, o que é necessário para o crescimento saudável da planta. Na Generalíssimo Deodoro, entre as avenidas José Malcher e Nazaré, olha só esta árvore com pregos. Cabos de aço amarrados no tronco desta mangueira é outro exemplo de dano ao vegetal localizado na Avenida José Malcher. No mesmo trecho, fios foram colocados nesta outra árvore. O bairro de Nazaré possui 1.011 árvores e desse total, mais da metade possui algum tipo de dano causado por pessoas. A falta de cuidado com o meio ambiente ocorre com a fixação de pregos, amarração de fios e tem ainda a concretagem dos vegetais. O levantamento dessa intervenção humana nas árvores do bairro Nazaré foi feito pelo projeto Belém Mais Verde Sementes do Amanhã, desenvolvido por um grupo de pesquisa da Universidade Federal Rural da Amazônia. A iniciativa foi feita em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Quando a gente coloca um prego, faz qualquer dano, qualquer injúria no caule de uma planta, ela abre janela, porta de entrada de patógenos, de pragas, que ao longo do tempo vai causar algum dano, alguma doença na planta, ou vai entrar cupim, vai começar a ficar ocosidade dentro do caule da planta, e aí isso ao longo prazo, essa árvore pode tender a ficar oca e ela ter risco de queda mais à frente. 46 árvores caíram em Belém em 2023 e quase metade delas tombou durante um vendaval em julho do ano passado. As intervenções humanas quase invisíveis e silenciosas são um risco. A concretagem das raízes foi a principal prática observada no estudo e nas avenidas do bairro não é difícil ver a cena desse mau exemplo. Aqui na Travessa Doutor Moraes, a raiz recebeu concreto e revestimento. Na Gentil, são várias árvores concretadas. Porque quando você concreta, você acaba fechando a raiz, você sufoca, nessa palavra mais grotesca, assim, fecha essa raiz, e aí o que acontece? Diminui a entrada de água e ali os nutrientes começam a ser menor absorção das raízes. A raiz começa a decrescer, ela começa a morrer, fragiliza a raiz e essa planta como toda, a raiz fragilizada, a parte aérea fica comprometida e aí quando nós temos a nossa região aqui, nesse período agora de chuva mais forte, ventania, há esse risco de queda delas aí. Quem suprimir, destruir, danificar ou maltratar de alguma maneira árvores localizadas em vias públicas pode ser penalizado por advertência ou multa de até R$10 mil, é o que prevê o Plano Municipal de Arborização Urbana de Belém. No estacionamento do Largo do Redondo, bem ao lado do Tribunal de Contas do Estado, refletores foram fixados nas mangueiras. O estudo dos vegetais foi realizado de outubro a dezembro do ano passado. O objetivo do trabalho foi identificar as espécies, a saúde das árvores e necessidades de manutenção. As informações servem de base para possíveis ações do poder público.
Toda vez que nós terminamos um bairro, nós passamos esse relatório com vários dados, não só esse, mas várias outras características do bairro. E aí, a partir daí, a SEMA, conjunto com a Prefeitura, ela pode tomar poderes de decisões para evitar risco de quedas ou colocar novas plantas, retirar essas que já sofreram algum dano, e aí a gente consegue o quê? Manter uma Belém mais arborizada. Você vai identificar esse tipo de situações e tem que gerar um plano de ação. O que nós vamos fazer com a comunidade? Vamos orientar? Então, isso precisa ser feito. Um exemplo que eu dou assim, as escolas, né, o poder público, poderia fazer um trabalho nas escolas de divulgação, o que tem que ser feito, o que não deve ser feito. E nós, claro, pedimos um posicionamento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente sobre o resultado do estudo feito pela UFRA, mas até o momento não recebemos nenhuma resposta.